No vídeo de hoje falaremos sobre jejum. Eu quero falar sobre isso num aspecto importantíssimo e a dica aqui é essa. Não é especificamente sobre o diabetes, mas te interessa como você nem imagina. Vamos entender um negócio importante aqui, cujo conceito se aplica a todas as abordagens que a gente pode fazer buscando a reversão do diabetes. Não ficou claro ainda, eu sei, mas vai ficar. Assiste comigo até o final, enquanto eu solto a vinheta, você já deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos em frente! Fala pessoal, saudações metabólicas! Vamos em frente, o conhecimento nunca para quem está interessado, é claro. E se você está aqui, eu imagino que esteja porque você tem um interesse em diabetes tipo 2, no melhor tratamento e na própria reversão da doença. Reversão da doença significa você cuidar para que o diabetes não dependa de tanto remédio. Se você consegue alguma forma de alcançar resultados melhores, independente da ação de tantos remédios, você melhora e até consegue enxugar essa lista. Isso acontece todo santo dia. E é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico, sou endocrinologista. Não sei se você sabe, mas o diabetes tipo 2 se tornou uma epidemia mundial. Você já deve ter percebido isso, porque pouco tempo atrás, 20 anos, 30 anos, naquele tempo que você era mais jovem, você deve lembrar que o diabetes tinha uma pegada completamente diferente. A gente não falava tanto dele, você não via tantos diabéticos ao seu redor e, principalmente, havia, porém, sempre com muita idade. Era uma doença lá do último terço, do fim da vida. É isso que você vê hoje em dia? Hoje em dia, o que a gente vê é um número cada vez maior de diabéticos e tão longe de ser idosos. Diabéticos jovens, de meia idade, e recentemente avançamos para juventude. Tá cheio de diabéticos jovem e adolescentes, inclusive. Alguma coisa aconteceu, não dá para falar que é genético essa história. Não se muda a genética de um povo inteiro, mundo afora, de uma vez só desse jeito, de um ano para o outro, 10 anos para o outro. A gente precisa de outra explicação e é sobre isso que a gente fala aqui. Já escutou falar da teoria da banheira? Se você colocar no YouTube aqui, ó, teoria da banheira, Dr. Marquezini, acho que nem o Marquezini precisa mais, você já vai aparecer lá e vai entender muito melhor sobre o diabetes. Essa teoria vai ajudar a gente a reverter 1 milhão de casos de diabéticos do Brasil. Escreve o que eu estou te falando, a gente vai chegar lá. E você está convidado para vir com a gente, não só revertendo o seu próprio, mas me ajudando aí a chamar mais candidatos para a gente tentar ajudar. Pode encaminhar meus vídeos, pode comentar por aí. Quando você alcançar o seu sucesso, você não fica quieto no seu canto, hein? Você conta como é que você fez. Muito bem, pessoal, hoje eu quero falar sobre um aspecto que a gente escuta comentar bastante na internet associando ao diabetes, mas que as pessoas geralmente têm muita dúvida. Eu não vou esmiuçar o assunto, mas eu quero falar sobre um aspecto desse assunto que nos interessa muito. Aliás, nos interessa em vários outros, que é a questão da dose. Dose do que, doutor Guilherme, você está falando? Dose de qualquer coisa. Quando a gente fala de remédios, você lembra da dose, mas lembra, se você toma o comprimidinho mais bobinho possível, na dose certa, você tende a ter um monte de benefícios e poucos malefícios. Multiplica essa dose por 10 para você ver. Toma 10 aspirinas por dia que você sangra incontrolavelmente, não tem o que fazer, sabia? Um pouquinho de dificuldade para coagular é uma coisa, ficar incoagulável é mortal. E assim acontece com tudo que você pode imaginar. O dobro da dose nem sempre vai dar o dobro do benefício. Ou seja, quem faz a dose faz o veneno. Tem um ditado até popular sobre isso. Pois bem, só que eu quero falar sobre jejum e a sua dose. Se você já viu o vídeo da banheira, você vai entender como o jejum começa a fazer algum sentido. Afinal de contas, ele ajudaria a esvaziar, concorda? Banheira cheia é encrenca. Para alguns diabéticos, porém não todos, pode fazer total sentido você usar a ferramenta do jejum para melhorar os resultados que você está tendo. Eu não tenho como falar sobre a sua dose. Adivinha por quê? Porque eu não te conheço, cara. Você pode sentir que é meu amigão porque você me vê aqui todo dia, mas eu, infelizmente, não te conheço. Eu não sei se você é gordo ou magro, se você tem barriga ou não, se você está bem nutrido ou mal nutrido. Diabéticos têm uma tendência à desnutrição que você nem imagina. Então, se eu pegar aí um magrinho desnutrido para fazer jejum, eu vou estar piorando, camarada. E esse contexto é super importante. Mas eu quero que você entenda do que eu estou falando dando um exemplo.
Vamos contar uma historinha aqui? Era uma vez um camarada lá na Europa, na Escócia mais especificamente, na década de 60. Ou seja, faz tempo, não tinha cirurgia bariátrica, não tinha Ozempic, não tinha internet, a gente não tinha nada, a informação corria muito mal naquele tempo. E o camarada tinha um problemaço para resolver, porque ele tinha 27 anos e 230 quilos, 228, se eu não estou enganado. E esse cara chegou num ponto que o desespero era tamanho que ele já não conseguia levantar da cama sozinho, não conseguia amarrar o sapato sozinho e estava ficando difícil até para trabalhar. Era muito peso e ele não sabia mais o que fazer. E outra, e não é que ele não sabia o que fazer e lamentava sentado em casa. Ele já tinha feito de tudo. Conta a história que ele já tinha feito todas as dietas, tentado um pouquinho de tudo, dietinha da saladinha, já tinha tentado virar atleta. Você imagina que mandaram o cara entrar num bote para ele remar com quase 200 quilos? Os médicos às vezes forçam a amizade, viu? Se vira esse bote aí, eu quero saber quem puxa esse cara do rio. E não é para ser engraçado, tá? Eu tô falando sério mesmo, é uma preocupação real. Você acha que mandar alguém caminhar com 230 quilos é razoável? Você acha que tem joelho que aguente isso? Enfim, ele já tinha tentado e se frustrado de várias formas, até que ele procurou o hospital da cidade. E os médicos tinham uma carta na manga. Falou, ó, tá chegando notícias de navio lá da Califórnia. Nessa época, a endocrinologia estava nascendo. E os pais da endocrinologia eram meio doidos, entendeu? Eles pegavam um aluno universitário. Você tem ideia de quantos quilos pesava um aluno universitário, um homem jovem, na década de 60? A gente está falando aqui de pessoas de 60 quilos, tá? De um tipo de magreza que nem existe praticamente hoje em dia, a não ser em situação de doença. Mas naquela época, talvez você lembre, todo mundo era magrelo, perninha de grilo que eu falo, fino de verdade. E o povo chegava na universidade e falava assim, ó, tô $100. $100 na época, $100 hoje em dia já é dinheiro, mas naquela época, meu amigo, era bastante grana. E pegavam os alunos magrelos e falavam assim, ó, vamos brincar de fazer jejum? Eu quero experimentar umas coisas em você, eu tô conseguindo dosar umas coisas do seu sangue aqui. Pegava os alunos saudáveis e mandava fazer jejum. Alguns faziam de poucos dias, uma semana, um mês, até 40 dias, em gente magrela. Presta atenção. E sabe o que é pior? O povo fazia e ninguém morreu. Os magrelos aguentavam o tranco. E ganhava lá o dinheirinho deles e ficavam felizes, entendeu? Era uma troca considerável. Hoje em dia não rola mais, tá? Hoje em dia o comitê de ética não permite. Mas isso tudo eu não estou inventando uma palavra. Tá tudo escrito, tá tudo publicado na medicina, inclusive em revistas médicas, tá? Enfim, havia chegado essa notícia através das revistas médicas que na Califórnia tinha um povo maluco lá jejuando 40 dias. Os médicos já tinham tentado fazer jejum nas pessoas para visar o emagrecimento, mas não tão longos. Eles preferiam fazer jejum mais curtos. E aí, como não tinha mais nada para oferecer para o nosso camarada Angus, o nome dele, Angus Barbieri, depois você procura no Google a cara dele aí, eu vou botar uma foto aqui para vocês. Aí falaram, ó, Angus, vamos fazer aqui um jejumzinho, pelo menos uma semana e tal. Aí você vê se dá certo, enfim, você vê como é que você se sente. E lá foi o Angus fazer os primeiros dias em jejum. No primeiro dia ele teve fome, no segundo dia ele teve menos, e ele mesmo conta que a partir do terceiro não teve mais fome alguma, ele estava bem confortável. E aí os médicos propuseram para que ele parasse de jejuar, e adivinha, ele não parou, ele pediu para continuar. Como estava indo tudo muito bem e ele estava numa situação extrema, permitiram que ele continuasse mais tempo. Quanto tempo? 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, bateu nos 40 dias, que era o limite até então. Pelo menos era o que se pensava que era um limite mais seguro, mais razoável. Mas ele pediu para continuar. E como ele vinha melhorando, já tinha perdido peso, já começou a amarrar o sapato de novo, ele insistiu para continuar, só que não internado, inclusive. Ele queria voltar para a vida, né? Então ele continuou a fazer um jejum de água e sal e vitamina C e uma levedura não sei do que lá, mas não é comida propriamente. E inclusive começou a fazer um esquema de hospital noite, igual preso, só que ao contrário, né? Ele era liberado do hospital pela manhã, ia trabalhar e ao entardecer ele voltava para ser internado. O pessoal media umas coisinhas, fazia os exames, garantia que ele estava vivo, etc e tal. E continuava assim durante um bom tempo. E ele foi indo e foi se acostumando. Chegou um tempo que ele já pediu para fazer um hospital só no fim de semana, entendeu? Passava a semana em casa trabalhando, fazendo as coisas dele, e o principal interessado era ele mesmo, então ele garantia que ia continuar fazendo as coisas, ia continuar jejuando e realmente continuava emagrecendo. Continuavam acontecendo uma série de adaptações que os médicos
estavam achando super interessantes. Por exemplo, ele começou a apresentar hipoglicemia. Está descrito no artigo onde eles contam esse caso todo, que ele passou a permanecer o tempo todo com glicose de 30 e poucos, assintomático. A explicação é que ele estava queimando tanta gordura que o corpo dele nem precisava de glicose mais. Ele se adaptou naquele tanto, trintinha estava bom, e o cérebro gosta de corpos cetônicos, que é o produto da queima da gordura, então ele ficou legal. Ele fazia cocô uma vez por mês, afinal de contas, né, não estava comendo comida, então inclusive eles imaginavam que o que saía por baixo era simplesmente células intestinais, muco, secreção, aquelas coisas, mas né, comida mesmo não tinha porque ele não comia nada. Uma vez por mês, confortável, não era que ele estava constipado, não tinha o que sair. E ele continuava tomando sal, que era importante, a gente precisa de minerais para funcionar, então ele repunha isso, mas vinha perdendo peso aceleradamente. E o tempo foi passando daqui, foi passando dali, e ele insistindo em continuar, e os médicos olhando e vendo que estava tudo mais ou menos bem. Vai imaginando aí onde essa história vai terminar. Consegue adivinhar quantos dias esse cara ficou em jejum? Sem colar no Google, hein? Ó, sem colar na internet. Quantos dias esse cara ficou em jejum? Quantos quilos ele perdeu? E eu vou contar para você aqui e eu vou dar a minha opinião sobre essa história. Eu vou colocar fotos aqui do antes e do depois. Antes com quase 230 quilos e o depois, pessoal, ele foi parar nos 80 quilos de peso. E eu fico me perguntando quem escolheu esse número. Porque 80 quilos me parece o peso normal para aquele tempo. Mas o Angus não era um cara normal, concorda? Ele tinha um histórico de obesidade que precisava ser levado em conta. E você sair de 230 para 80, consegue fazer a conta de cabeça? Quantos quilos são? 150 quilos. Então, é a minha impressão, pela foto dá para ver, é a minha impressão, e tem muita informação que a gente consegue supor pelas fotos, mas não está descrito em lugar nenhum, que passaram do ponto com ele. Eu acho que miraram numa meta muito rigorosa, sem considerar os efeitos colaterais da overdose, do excesso de entusiasmo, entendeu? Ele perdeu isso em 13 meses sem comer. E se você divide 150 por 13, já vai vendo aí que dá mais de 10 quilos por mês. O camarada, especialmente no começo da história, estava derretendo gordura por todos os poros. E claro que depois, quanto mais ele emagrece, menos sobra para derreter. Então é comum que o ritmo desacelere um pouco, isso vale para você também. Também por isso a gente perde muito mais peso no começo do que no fim da história, né, do processo. Mas o fato é que ele estava lá sempre com essa cara sorridente aqui, mas repara só, você conhece algum paciente que passou pela bariátrica? O cara não fica todo pelancudo? Sobra pele aqui debaixo do braço, um monte, balança, tem que operar. Sobra um monte de barriga, faz um aventalzão lá na frente, cobre os genitais até, de tão espichado que é o avental. Fica pele no meio da perna, não consegue andar, faz assadura, cria fungo na dobra, enfim, um transtorno. Olha as fotos do Angus, magrelinho. Não aparece sobra de pele em lugar nenhum. Não tem muita sobra, não dá para ver as pernas, mas dá para ver a calça dele, não parece ter muita sobra. Não dá para ver os braços, mas dá para ver a camisa, não parece ter muita sobra. Mesmo o abdômen não parece ter 100 quilos, pessoal, 100 quilos. Se o cara perde 30 e sobra pele para todo lado, imagina perder 150 quilos. Não tem. A explicação é que o corpo dele, ó, comeu tudo, reciclou a proteína, medidas de desespero, de sobrevivência. Moral da história, ele ficou bem magrinho e, na minha opinião, desnutrido. A gente não tem esses dados, mas é a minha opinião. Tanto é que eu não posso afirmar, mas nessa época ele tinha 27, 28 anos e ele faleceu com 51. Você acha normal um camarada? Tudo bem, ele tinha uma baita obesidade antes, ele podia ter uma série de consequências, repercussões da obesidade, mas 51 anos de idade, morrido de pneumonia, não parece uma coisa de desnutrido? A minha impressão, a minha interpretação de tudo que eu já li muito sobre esse cara, já li tudo que tem sobre esse cara, na verdade, é que ele passou um pouco do ponto e provavelmente ele passou do ponto sempre com a lembrança do dragão no cangote, sabe? Como ele passou maus bocados lá atrás, ele estava muito determinado a nunca mais voltar lá. Medo mesmo, um distúrbio
de comida e talvez até um distúrbio do próprio peso. Então ele queria ficar magrelo para fazer o contraste importante daqueles tempos ruins. Que ele não voltou a um hábito alimentar razoável depois de terminado o acompanhamento médico. Ele pode ter ficado com medo de comer, com medo de reengordar. E principalmente naquele tempo, talvez a gente não tivesse um entendimento real do que é necessário na nutrição. Se esse cara ficou sem comer proteína, já não tinha para reciclar e não tem para entregar no corpo dele, ele funciona como um desnutrido, como aliás acontece muito no diabético. Percebe como um super remédio que salvou a vida dele para um lado de cá, na overdose, minha interpretação, sobrou, passou do ponto do lado de lá. Eu não posso garantir que foi isso que aconteceu, mas só de olhar as fotos, ver o rosto dele e ver o resultado disso, parece que o jejum não foi saudável para ele. Olha que loucura, pega um grande obeso e emagrece, era para resolver um monte de coisa, né? Resolveu, tenho certeza que resolveu. Mas, como passamos do ponto, começou a criar outro tipo de problema, a ponto de um homem adulto de 50 anos morrer de pneumonia. Percebe onde eu quero chegar? Isso você pode fazer um paralelo com alimentação. Comida é bom, né? Comida é importante. Exagera na dose para você ver. Esporte é bom? Fazer atividade física é bom? Vai lá correr maratona uma vez por mês para você ver o que acontece no seu corpo. E os corredores me perdoem, tá? Mas eu não vejo graça nenhuma em correr maratona, a não ser que você tenha 18 anos. Porque você bem sabe melhor do que eu, que nunca corri, que esse troço é uma agressão ridícula ao seu corpo. Ridícula no sentido absurda. Tudo é uma questão de dose. E essa arte do equilíbrio da dose é uma arte difícil, especialmente para quem está envolvido. É aí que o pessoal tem receio de orientar paciente na internet como eu estou fazendo. Eu tenho que contar com o seu bom senso e eu não sei se você tem. E não só bom senso, mas essa visão muito mais panorâmica de tudo que pode dar errado. Por isso eu recomendo muita cautela. Procure bons profissionais para te orientar nessa história e aproveite o melhor que todas as estratégias combinadas podem trazer por você, com o mínimo de efeito colateral possível. Combinado? Esse vídeo ficou top, hein? Modéstia à parte. Quero ver pelo número de likes, pelo número de encaminhamentos que eu vou ver por aqui. Capricha aí, manda para quem precisar. E comenta se você gostou, né, para eu saber. Toda semana temos vídeos novos. Lembra que tem mais de 1000 lá para trás para você assistir também. Sejam bem-vindos ao canal quem está chegando e nos vemos no próximo. Até lá, um abraço.